Olá pessoal, o intuito desse vídeo é explicar um passo a passo de como a gente configurar uma prancha para plotagem aqui no AutoCAD. Para isso nós vamos aprender um comando chamado viewport. Nós vamos criar uma viewport para cada um desses elementos que a gente tem na tela. Então depois que eu acabo de finalizar o meu desenho, tenho ali a cobertura, planta baixa, corte AA, corte BB e fachada, a gente vai começar a se preocupar na questão de apresentação desses elementos. Tudo que a gente desenha no AutoCAD, a gente está aqui nessa primeira aba, que é o Model. Para fazer a apresentação desse projeto, eu vou clicar aqui em Layout. Então todas as pranchas serão montadas aqui no Layout. Quando a gente clica aqui no Layout 1, eu já tenho uma folha pré-configurada. Tá? A gente nem vai usar ela, a gente deixa ela aqui de lado. Né? Vamos usar o espaço vazio aqui para a gente fazer, né, trazer as nossas pranchas aqui. Eu já deixei com vocês aí um arquivo, e quem precisar desse arquivo depois me avisa, que tem alguns formatos, né, alguns tamanhos diferenciados e os modelos também de pranchas diferentes. Tá? Vocês vão perceber que pelos tamanhos das escalas do nosso desenho, nós vamos usar a prancha de formato A2. Já deixei ela toda configurada aqui para vocês. Então eu seleciono a prancha A2, vou pressionar Ctrl C de copiar. Tá? Vou clicar aqui no nosso arquivo que a gente tem utilizado para fazer os nossos desenhos, né, da residência. Layout 1, Ctrl V. Ele vai trazer a nossa prancha que já está certa, né, desenhada no formato correto aqui. Dou um clique para fixar. Beleza, tenho aqui então a minha prancha já configurada, já tenho o selo que nós precisaremos, né, estar utilizando. Agora eu preciso trazer os elementos que estão lá no Model aqui para o Layout 1. E para isso a gente vai usar o comando chamado viewport. Vou vir aqui na parte de cima, nesses menus, vou clicar em Layout. Temos uma opçãozinha aqui ó, chamada Layout Viewports. Eu vou clicar na opção retangular. Em algumas versões pode ser que esse retangular não apareça grande como está aparecendo aqui no meu. Pode ser que ele apareça pequenininho aqui, né? Um pouquinho menor, mais compacto, mas é o mesmo comando. Então eu vou clicar aqui em retangular. Então eu vou abrir uma janela de visualização em forma de retângulo. Então vou vir aqui para a minha área de trabalho, né? Dou um clique, abro o meu cursor, outro clique. Então percebam que esse retângulo, na verdade, ele é uma porta de visualização para o que está lá no Model. Tudo que está desenhado no Model aparece aqui. Então reparem que a hora que eu venho no Model, ó, é exatamente isso que eu tenho desenhado. Não tem nada mais na minha tela. Quando eu venho no Layout 1, essa porta de visualização ele vai mostrar exatamente o que tem lá no Model. Vamos supor que eu tenho algumas linhas perdidas, né, aqui no espaço do Model. Se eu tenho linhas perdidas, ele faz parte desse arquivo. Quando eu fizer um layout, muito provavelmente esse layout aqui ele vai aparecer pequenininho os desenhos, porque vai ter algumas linhas perdidas aqui no espaço. Ele vai sempre mostrar tudo o que tem, mesmo que esteja muito pequenininho, eu não consiga enxergar. Tá? Então, fiz um retângulo qualquer, uma medida qualquer aqui. Para mim acessar o que tem dentro dessa viewport, eu preciso dar 2 cliques rápido aqui dentro desse retângulo. Não é na linha, é dentro do espaço do retângulo. Então, 2 cliques rápido. Percebam que a borda ficou mais grossa. Eu consigo agora aproximar, dar o zoom só aqui dentro desse retângulo. Tá? Então, eu vou aproximar primeiro da planta baixa. Vou deixar ela mais próxima aqui. E aí a gente vai fazer o comando para que fique na escala que eu precise. Tá? Então, com a viewport habilitada, eu vou dar o comando Z Enter, então Z de zoom, então Z Enter. Quando eu aplico o comando de zoom, percebam que ele tem várias opções aqui de zoom. O zoom total, o zoom centralizado, dinâmico, estendido, né, e assim por diante. Eu vou utilizar o zoom escala. Tá? Então, Z Enter, agora eu vou clicar aqui, ó, S de escala.
e o AutoCAD me pede o fator de escala, que é um número que eu vou digitar. Então esse número é 1000 barra a escala que eu quero. Então a planta baixa será na escala 1:50. Então eu vou colocar 1000 barra 50 XP. Se fosse a escala 1:100, o fator seria 1000 barra 100 XP. Tudo bem? Então sempre o 1000 é primeiro, barra a escala que eu quero, e a gente não pode esquecer de colocar o XP no final. Então, relembrando, Z Enter, S de escala Enter, 1000 barra 50 XP, Enter. Percebam que o meu desenho ele deu uma ajustada aqui dentro da minha viewport. Feito isso, eu dou 2 cliques fora dessa viewport. Certo? E aí eu consigo mexer no zoom. Se eu precisar alterar qualquer outra coisa, ou eu digitei errado essa escala, 2 cliques aqui novamente dentro da viewport e vou lá e refaço o meu comando. A gente só tem que tomar cuidado que depois que eu fizer o comando de escala, eu não posso mais utilizar o comando de zoom aqui dentro. Ó. Se eu fizer isso daqui com a bolinha do mouse, já saiu fora da escala que eu tinha feito. Aí eu tenho que refazer o meu comando. Então, Z Enter, S Enter, 1000 barra 50 XP, Enter. Ajustou aqui, não posso mais mexer com a bolinha do mouse, dou 2 cliques fora do retângulo. Certo? Então tudo que está dentro dessa viewport está na escala 1:50. O que eu tenho que fazer agora? Está aparecendo aqui um pedaço da minha planta de cobertura, está aparecendo um pedaço do meu corte A. Eu vou dar um clique na borda dessa viewport e vou reduzir, ó, vou diminuir essa visualização. Eu vou clicar nesse quadradinho azul da quina, eu vou trazer ele aqui, ó. Vou diminuindo todos os lados de forma que eu consiga visualizar apenas a planta baixa, que é o que eu quero nesse momento. Certo? Então, aqui está feito a planta baixa na escala 1:50 dentro da configuração que eu preciso. Um cuidado que a gente tem que ter. Essa borda que eu acabei de fazer, que é a minha viewport, ela está no layer 0. Se ela permanecer no layer 0, na hora que eu for fazer a minha plotagem, vai aparecer essa linha contornando a minha planta baixa. E eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Está selecionado aqui a minha viewport, vou clicar nessa setinha para baixo e vou colocar o layer Def Points. Tá? Layer Def Points. Só lembrando, o que é o Layer Def Points? O Layer Def Points é um layer automático do AutoCAD, que tudo que estiver dentro dele não aparece na plotagem. Ou seja, esse contorno, essa borda da viewport não aparece na plotagem, apenas a planta baixa. Eu preciso repetir esse mesmo comando com a planta de cobertura, com os cortes e com a fachada. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui mais rápido, ó. Vou até trocar o layer já para Def Points e vou criar as outras viewports. Ó, vou criar uma viewport aqui para a planta de cobertura. Z Enter, S Enter, 1000 barra 100 XP. Lembrando que a cobertura, a escala é 1:100. Então ele vai ficar um desenho mais reduzido. Mesmo princípio, a gente vai reduzir a viewport para visualizar apenas a planta de cobertura. E agora eu vou fazer as viewports. Eu vou fazer 3 aqui na sequência, que vai ser para o corte A, para o corte B e para o corte C. E aí tem uma dica interessante que é, eu posso utilizar também aqui o comando do pincel, né, já que eu já configurei essa primeira viewport na escala 1:50, eu clico aqui no comando do pincel, né, o Match Properties, corresponder propriedades, né? Clico na viewport que já está com a escala correta, depois venho clicando nas outras viewports, ele já deixa na escala certa. Então isso facilita bastante. Não preciso ficar toda hora usando o comando de Z Enter, S Enter, ficar digitando o comando por inteiro. Vou reduzir aqui a minha viewport.
E agora eu vou inserir todos esses elementos dentro da minha prancha. E aí eu vou usar o comando mover mesmo, tá? Então, ferramenta mover, seleciono o objeto, dou Enter, dou um clique nesse objeto, vou desabilitar o modo orto, vou deixar a planta baixa por aqui. Vou deixar os cortes na parte superior. Aqui ó, é interessante que a gente crie uma linha, vou pegar aqui a parte de baixo da laje, vou fazer uma linha qualquer, só para deixar no mesmo alinhamento todos os desenhos. Ó, todos os desenhos, cortes e fachadas alinhadas na parte de baixo. Depois eu apago essa linha. Só para ficar tudo meio que na mesma sequência, né? Ó, vou deixar aqui os dois cortes e a fachada. E vou trazer também a planta de telhado, planta de cobertura, tá? Isso aqui é só um esquema de apresentação, vocês podem estar montando diferentes posições, tá? Não precisa seguir essa sequência. Depois vocês alteram os dados referente a nomes, datas e títulos. Se vocês prestarem atenção, todas as linhas tracejadas, elas não vão estar aparecendo aqui. Embora aqui no Model, quando a gente vai visualizar, ó, linhas de projeção, a linha em arco da porta, estão todas tracejadas. Mas lá no layout elas não aparecem, tá? Então isso é uma coisa normal, está muito pequenininho. Isso é referente à escala do tracejado das linhas, tá? Então tem um comando que se chama LTS, que esse comando a gente usa mais no AutoCAD em inglês, tá? Que é o LT Scale, a escala do tipo de linha. No AutoCAD em português, a gente vai usar um comando chamado escala LT. Eu vou digitar aqui só para vocês visualizarem. Escala LT. Tudo bem? Não aparece aqui porque aqui é o AutoCAD em inglês, tá? Então, LTS. Então, vou dar um Enter. E aqui é um fator de escala que eu preciso digitar. Por padrão, o AutoCAD vem com o fator 1. Eu vou alterar aqui para o fator 15, para a gente ver o que acontece. Então, vou colocar 15, Enter. Vou aproximar para a gente ver. Então percebam que já está aparecendo o tracejado. Vou refazer esse comando, vou colocar agora uma escala de 25. Tudo bem? Então ele aumentou um pouco esse tracejado. E vocês vão fazendo, sempre fica em torno ali de 15 a 25, de repente até um 20 pode ser. Tudo bem? Então vocês testem e vejam a melhor configuração, vejam se todas as linhas tracejadas estão aparecendo. Então essa daqui é a montagem. A gente criou viewports, trouxe um formato de prancha que a gente vai usar e inseriu essas viewports aqui dentro. E só para finalizar, a parte de plotagem, né, vou clicar aqui na impressora, vou selecionar a opção DWG para PDF. Eu usei o formato do papel A2, tudo bem? Mas na hora de transformar em PDF, eu sempre coloco um tamanho a mais. Questão de margens, né, esse tipo de coisa, vou escolher o papel A1. Área de impressão, vou escolher aqui, que eu quero que apareça. Vou centralizar a impressão. Agora, uma questão importante, a escala de plotagem. Como eu já configurei todas as escalas que eu quero que apareçam na plotagem, lá no layout, quando eu venho aqui para a plotagem, eu vou colocar a escala 1 para 1. Eu não preciso configurar nada, porque eu já configurei anteriormente. Tudo bem? Lembrando de selecionar aqui o estilo de plotagem. Vou dar um preview para ver o que está acontecendo. Então reparem que não aparecem as bordas das viewports, justamente porque eu deixei todas elas no layer Depth Points. Vou aproximar aqui. Tem a minha planta baixa, escala 1 para 50, cobertura escala 1 para 100, corte AA, BB, fachada 1 para 50. Tudo bem? Então essa é a montagem da prancha, só clicar em plotar, ele já vai gerar o arquivinho em PDF. Certo? Temos aqui então a prancha em PDF, que ela pode ser plotada a partir desse arquivo.